Bem-vindos ao canal Candle Simplificado. Olá, traders. Seja muito bem-vindo a mais uma análise Candle a Candle. Hoje vamos falar sobre o conceito que está no centro de toda análise técnica clássica. Aquele que, se dominado, permite que você leia qualquer gráfico de qualquer ativo em qualquer time frame, sem precisar de indicadores. Estou falando de topos e fundos. Se você já assistiu aos vídeos anteriores sobre tendência, sabe que uma tendência de alta é caracterizada por topos mais altos e fundos mais altos. E uma tendência de baixa é caracterizada por topos mais baixos e fundos mais baixos. Mas o que exatamente são esses topos e fundos? Como identificá-los no gráfico sem confundir com ruídos? Como saber quando um topo ou fundo é relevante e quando não é? Hoje vamos aprender o que são topos e fundos de curto prazo e de longo prazo, como desenhar a estrutura do mercado, como identificar mudanças na tendência através da quebra da estrutura e como usar esses conceitos para definir pontos de entrada, proteção e alvo. Vamos ao gráfico. Vamos começar pelo básico. O que é um topo? Um topo é o ponto mais alto de um movimento de alta antes que o preço comece a cair. Em outras palavras, é uma máxima que é seguida por uma queda. O que é um fundo? Um fundo é o ponto mais baixo de um movimento de baixa antes que o preço comece a subir. É uma mínima que é seguida por uma subida. Mas aqui está a sutileza que confunde a maioria dos iniciantes. Nem toda máxima é um topo relevante. Nem toda mínima é um fundo relevante. Em um gráfico existem pequenas oscilações e existem grandes movimentos. Nós precisamos filtrar o ruído e focar na estrutura principal. Para isso, usamos o conceito de topos e fundos de curto prazo e de longo prazo. Os topos e fundos de curto prazo são formados por movimentos rápidos, geralmente em timeframes menores. Eles são úteis para entradas finas e stops apertados. Os topos e fundos de longo prazo são formados por movimentos mais amplos, geralmente em timeframes maiores. Eles definem a tendência principal e os níveis mais importantes de suporte e resistência. Um método prático para identificar topos e fundos relevantes é usar o princípio de pelo menos 2 candles de confirmação. Um topo relevante geralmente é seguido por pelo menos 2 candles que não conseguem ultrapassá-lo. Um fundo relevante geralmente é seguido por pelo menos 2 candles que não conseguem rompê-lo para baixo. Agora vamos aprender como a tendência se constrói através dos topos e fundos. É aqui que a teoria encontra a prática. Uma tendência de alta se constrói da seguinte forma. O mercado faz um movimento de subida formando um topo. Depois faz uma correção para baixo formando um fundo. Esse fundo é mais alto que o fundo anterior. Em seguida, o mercado sobe novamente, formando um topo mais alto que o topo anterior. E assim sucessivamente. É uma escada ascendente. Cada degrau é um novo topo mais alto e um novo fundo mais alto. Uma tendência de baixa se constrói de forma oposta. O mercado faz um movimento de queda, formando um fundo. Depois faz uma correção para cima, formando um topo. Esse topo é mais baixo que o topo anterior. Em seguida, o mercado cai novamente, formando um fundo mais baixo que o fundo anterior. É uma escada descendente. Cada degrau é um novo fundo mais baixo e um novo topo mais baixo. A grande virada de jogo acontece quando essa estrutura é quebrada. É aí que os traders profissionais identificam que a tendência pode estar mudando. Uma quebra de estrutura de alta, também chamada de quebra de sequência ascendente, ocorre quando o mercado forma um fundo mais baixo que o fundo anterior. Isso significa que a escada ascendente foi quebrada. A tendência de alta está ameaçada. Se além disso o próximo topo também for mais baixo, a tendência mudou para baixa. Uma quebra de estrutura de baixa ocorre quando o mercado forma um topo mais alto que o topo anterior. Isso significa que a escada descendente foi quebrada. A tendência de baixa está ameaçada. Se além disso o próximo fundo também for mais alto, a tendência mudou para alta. Vamos a um exemplo prático no gráfico do índice futuro. Observem esta sequência no gráfico de 15 minutos. Vamos começar identificando os topos e fundos. Vou marcar no gráfico os pontos relevantes. Primeiro temos um fundo. O mercado sobe e forma um topo. Depois corrige e forma um novo fundo. Notem que este novo fundo é mais alto que o anterior. Característica de tendência de alta. O mercado sobe novamente e forma um novo topo, que é mais alto que o anterior. Mais uma confirmação de tendência de alta. Essa sequência se repete várias vezes. Estamos em uma tendência de alta clara, com topos ascendentes e fundos ascendentes. Agora vejam o que acontece aqui. O mercado sobe, forma um topo, começa a cair. Ele passa pelo fundo anterior. Ele forma um novo fundo que é mais baixo que o fundo anterior. Atenção! Isso é uma quebra de estrutura de alta. A sequência de fundos ascendentes foi quebrada. A tendência de alta não está mais intacta.
Pode ser uma correção mais profunda dentro da tendência de alta ou pode ser o início de uma reversão. O que vai definir isso é o próximo movimento. Se o próximo topo for mais baixo que o topo anterior, a tendência mudou para baixa. Este conceito de quebra de estrutura é extremamente poderoso para definir pontos de entrada e principalmente para saber quando uma operação está errada. Se você está comprado em uma tendência de alta, sua proteção deve ficar abaixo do último fundo ascendente. Se o mercado quebrar esse fundo, sua operação não faz mais sentido. O mercado está dizendo que a estrutura mudou. Agora, vamos falar sobre como usar topos e fundos na prática para montar operações. Em uma tendência de alta consolidada com topos e fundos ascendentes, a estratégia clássica é comprar nas proximidades do fundo ascendente. Você identifica o último fundo ascendente formado. Aguarda o preço retornar para perto daquela região. Aguarda um padrão de confirmação de reversão para alta, como um martelo ou um pin bar de alta. A entrada é feita na confirmação. A proteção é colocada alguns pontos abaixo do fundo ascendente. O alvo pode ser o próximo topo ascendente ou uma projeção baseada na altura do movimento anterior. Em uma tendência de baixa consolidada com topos e fundos descendentes, a estratégia clássica é vender nas proximidades do topo descendente. Você identifica o último topo descendente formado. Aguarda o preço retornar para perto daquela região. Aguarda um padrão de confirmação de reversão para baixa, como uma estrela cadente ou um pin bar de baixa. A entrada é feita na confirmação. A proteção é colocada alguns pontos acima do topo descendente. O alvo pode ser o próximo fundo descendente. Um conceito avançado que diferencia os traders profissionais é a expansão de topos e fundos em diferentes time frames. Um topo no gráfico de 15 minutos pode ser apenas um fundo no gráfico de 1 hora. Um fundo no gráfico de 1 hora pode ser apenas um topo no gráfico diário. O trader experiente sobrepõe os time frames. Ele identifica topos e fundos no gráfico maior para definir a direção geral. Ele usa topos e fundos no gráfico menor para encontrar pontos finos de entrada. É como ter um mapa com diferentes níveis de zoom. Cada nível dá uma informação complementar. Vamos falar agora sobre os erros mais comuns ao identificar topos e fundos. O primeiro erro é confundir ruído com estrutura. O trader marca todo pequeno zigue-zague como se fosse um topo ou fundo relevante. O gráfico fica cheio de linhas e ele não consegue enxergar a tendência real. A solução é usar um filtro. No gráfico de 15 minutos, por exemplo, ignore movimentos menores que 5 ou 10 pontos. Foque nos movimentos que realmente mudaram a direção do preço por vários candles. O segundo erro é não esperar a confirmação do candle seguinte. O trader vê uma máxima e já marca como topo, mas o mercado continua subindo no candle seguinte. A regra é simples. Só marque um topo quando o preço já começou a cair. Só marque um fundo quando o preço já começou a subir. Você precisa de pelo menos um candle de confirmação na direção oposta. O terceiro erro é ignorar a quebra de estrutura. O trader está comprado em uma tendência de alta, vê o mercado quebrar o último fundo ascendente, mas continua segurando a posição achando que é só uma correção. O mercado continua caindo e o trader transforma um pequeno prejuízo em uma grande perda. A quebra de estrutura é um sinal de que algo mudou. Respeite esse sinal. Recapitulando o que vimos hoje. Topos são máximas seguidas de quedas. Fundos são mínimas seguidas de subidas. Topos e fundos de curto prazo são para entradas finas. Topos e fundos de longo prazo definem a tendência principal. Uma tendência de alta se constrói com topos mais altos e fundos mais altos. Uma tendência de baixa se constrói com topos mais baixos e fundos mais baixos. A quebra de estrutura de alta ocorre quando o mercado forma um fundo mais baixo que o anterior. A quebra de estrutura de baixa ocorre quando o mercado forma um topo mais alto que o anterior. Na prática, compramos perto de fundos ascendentes em tendências de alta e vendemos perto de topos descendentes em tendências de baixa. Dominar topos e fundos é dominar a linguagem visual do mercado. É aprender a ler o gráfico como um mapa, onde cada topo e cada fundo conta uma parte da história. Com a prática, você vai começar a enxergar a estrutura antes mesmo de ela se completar. Você vai antecipar os movimentos porque entende como o mercado constrói a tendência. Pratique bastante. Abra o gráfico de qualquer ativo e comece a marcar os topos e fundos relevantes. Não use nenhum indicador. Apenas os candles. Depois, classifique a tendência. Depois, identifique se houve quebra de estrutura. Faça isso todos os dias. Em poucas semanas, sua leitura de gráficos terá evoluído drasticamente. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o like e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos.